Bom dia, gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Lobato, ao James, especialmente a VetSign pelo convite. O propósito dessa palestra é demonstrar algumas vantagens em relação à oferta de um serviço especializado em ortopedia, principalmente para o clínico geral, para os hospitais veterinários. Sempre que nós comentamos sobre o assunto especialidades na área veterinária, ainda é um tema bastante controverso, né, polêmico, e que alguns dos nossos clientes ainda hoje não estão bem esclarecidos, né? Mas é importante ressaltar que, apesar de não ter uma noção exata do que é um serviço especializado ou de que é um especialista, os tempos de gambiarra na medicina veterinária literalmente acabaram. Na maioria dos grandes centros urbanos hoje, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, região do Sul, estados do Norte e Nordeste, a grande maioria dos proprietários, dos responsáveis, tutores, eles são muito bem esclarecidos e buscam por serviços de referência para os seus pets. E isso não é diferente na nossa especialidade de ortopedia. Então, hoje, apesar de nós ainda termos alguma divergência, algumas dúvidas em relação ao conceito de especialista, essa é uma normatização que já está muito bem definida pelo Conselho Federal de Medicina e, infelizmente, nos dias de hoje, ainda nós não temos um especialista em ortopedia veterinária no Brasil. O que nós temos é toda uma normatização e certificação do especialista em cirurgia, e aí muitos dos colegas que hoje são especialistas em cirurgia, eles têm a atuação predominante na área de ortopedia. Por que de se pensar num especialista, num serviço especializado para a rotina da sua clínica? Primeiro ponto, um serviço de especialista, ele vai trazer alguns diferenciais. Qual o primeiro diferencial? Um especialista certificado pelo conselho, ele é um médico veterinário com experiência comprovada, adquirida ao longo de anos em cursos de pós-graduação, programa de residência, eventualmente um mestrado, um doutorado, especializações no lato sensu, né? Mas principalmente um treinamento técnico, prático, teórico, individualizado e principalmente supervisionado ao longo de anos. Então, esse é o primeiro aspecto básico que caracteriza um grande diferencial de um especialista. Além disso, além de todo esse know-how, de toda essa experiência adquirida ao longo de anos, um especialista, no seu contexto, ele está associado a outros serviços também especializados. Então, eu, como prestador de serviço especializado em ortopedia, trabalho em conjunto com uma clínica geral, com outras especialidades, mais próximo da neurologia, da oncologia, eventualmente da endócrino, do cardio, né? Trabalho bastante com radiologista, com o pessoal do intensivismo e, no dia a dia, maior parte do meu tempo, com anestesista dentro do centro cirúrgico. Além do serviço de qualidade ou do serviço avançado com maior experiência do ortopedista, vem junto, agregado, todo o serviço desses outros especialistas. Então, quando a gente oferece um serviço ortopédico, um procedimento cirúrgico ortopédico especializado, vem junto o serviço anestésico diferenciado, com novas técnicas, novos avanços, que vão promover um maior conforto do nosso paciente.
todos esses especialistas em conjunto, né? E, além dos especialistas, uma equipe, né, completa. Então, hoje, no centro cirúrgico, eu nunca entro para um procedimento cirúrgico sozinho. Eu tenho o meu enfermeiro, eu tenho a minha assistente, às vezes eu tenho 2 assistentes no procedimento cirúrgico, né? Isso faz com que a nossa precisão seja muito maior, os nossos resultados sejam melhores do que há anos atrás, do que comparado a um serviço de menor experiência. Associado a todas essas características, o especialista ele sempre está ligado à tecnologia. Então, o especialista ele está na vanguarda em relação ao que tem de mais moderno, das técnicas diagnósticas, técnicas de tratamento, instrumental, equipamentos. Dessa forma, nós conseguimos manter, né, um cenário mais favorável para o tratamento dos nossos pets. E assim, a gente consegue ter maiores chances de dar um tiro certeiro no tratamento do nosso paciente. Técnica, equipamento, aplicativos. Então, esse é um demonstrativo. Esse é um software que a gente tem utilizado na nossa rotina com bastante frequência. Se a gente comparar, esse é um procedimento rotineiro hoje na área de ortopedia veterinária, tratamento da ATPLO como tratamento para ruptura de ligamento cruzado. Há 10 anos atrás, a gente fazia um planejamento baseado no filme radiográfico convencional, riscava toda a radiografia, mensurava uma série de ângulos. Hoje, a gente joga essas radiografias digitalizadas, tem um template de vários implantes e a gente consegue realizar o planejamento de forma muito mais precisa, muito mais correta do que anos atrás. E isso resulta em melhores qualidades, maior qualidade de serviço. Equipamento, organização, todas essas são características inerentes a um serviço especializado. E dessa forma, a gente consegue oferecer melhores resultados, né? Melhores tratamentos para os nossos pacientes. Muitas das vezes esses carinhas estão assustados, apesar de grandes, né? O proprietário também assustado, meio confuso, e a gente consegue oferecer um cenário muito mais favorável, muito mais confortável para o manejo desses pacientes. Sendo assim, um especialista ele pode agregar muito valor ao serviço, né, ou ao acompanhamento de um clínico, de um hospital geral. Aqui um exemplo, procedimento tradicional da TPLO, hoje uma abordagem realizada por um especialista de forma muito menos invasiva, promovendo maior conforto para esses indivíduos. Um comparativo, um paciente operado previamente por um colega, e hoje, com o serviço especializado, a gente consegue ser muito menos invasivo nesse procedimento, maior qualidade de vida para esse paciente, melhor prognóstico. Ressaltando ainda em relação aos diferenciais do especialista, um especialista ele está em constante treinamento. Não é porque eu tive o meu título de especialista há quase 10 anos atrás, homologado, que eu parei de estudar. Não, faz parte da normativa de todas as exigências para manutenção do título de especialista. Os especialistas, a cada 5 anos, precisam submeter todas as credenciais, comprovar os casos realizados e, principalmente, o treinamento, a presença em palestras, em congressos, né, para a revalidação do título. Então, o especialista está em constante treinamento, constante educação aprimorada. Dessa forma, a gente consegue reduzir a nossa taxa de complicações. Um especialista tem complicações? Tem. Eu brinco que só não tem complicações quem não opera. Um cirurgião que tem 0% de complicações, duvide dele.
Então, complicações acontecem nos melhores centros, nos maiores centros, com as pessoas mais experientes. Mas essas taxas de complicações acabam sendo muito reduzidas na mão de um especialista. Por quê? Vou demonstrar alguns casos. O Wendel já comentou um pouquinho numa palestra prévia sobre inovações. Esse é um caso de luxação patelar em que há 10 anos atrás nós tratávamos de uma forma bastante diferente, basicamente voltando a patela para o sulco troclear à força, e hoje a gente tem uma série de possibilidades de alternativas cirúrgicas em que nós conseguimos promover não a correção da luxação de patela, mas a correção do desvio angular e, consequentemente, melhorar esse cenário, reduzir as taxas de complicações. Instrumental adequado, instrumental equipamento delicado. E aqui um exemplo. Antigamente a gente tratava luxação de patela, pensava em luxação patelar, transposição da tuberosidade tibial, pronto, acabou, volta essa patela para o sulco troclear. Hoje em dia, a gente tem uma abordagem completamente diferente. Esse é um paciente com um desvio de torção externa da tíbia bastante acentuado, resultando numa luxação patelar grau 3, em que ele é tratado de uma forma bem diferente, com planejamento radiográfico prévio bastante cauteloso. Antigamente a gente focava a avaliação desse paciente exclusivamente no joelho. Hoje a gente sabe que a luxação patelar, como o Wendel comentou, ela é, na verdade, uma consequência de um desvio angular. Então a gente precisa avaliar esse membro mais detalhadamente. Essa imagem, apesar de ter sido realizada em um grande centro de diagnóstico, é a imagem posicionada incorretamente. Então a gente precisa, um especialista ele vai ser capaz de avaliar isso de forma definitiva e mesmo com o serviço referenciado, às vezes ter que melhorar essa condição e oferecer imagens melhor posicionadas. E oferecer alternativas de tratamento. Então, aquele paciente que eu demonstrei o vídeo de uma torção externa da tíbia bastante acentuada, hoje a gente não trata mais com uma transposição de tuberosidade tibial. A gente trata com uma osteotomia proximal de tíbia, com auxílio de equipamentos bem específicos, de forma a corrigir esse desvio angular, utilização de implantes bastante modernos, e oferecer um melhor prognóstico, menores taxas de complicações. E resultado final de uma osteotomia proximal de tíbia. Alguns outros cenários: uma luxação patelar de um grau mais leve, um grau 2, associado a uma ruptura de ligamento cruzado cranial, em que a gente tratou com uma TPLO modificada, uma TPLO com medialização do platô tibial ou lateralização da tíbia distal e tuberosidade distal e, consequentemente, realinhamento do mecanismo do quadríceps. E, consequentemente, melhor prognóstico para esse paciente. Casos mais complexos, casos com desvios do fêmur, equipamento ou instrumental que auxilia bastante, aumenta a precisão do procedimento cirúrgico. Esse é um guia ou um GIG para correção de deformidades angulares, proporciona maior estabilidade para a osteotomia e fixação temporária e, consequentemente, estabilização definitiva posterior. Um serviço especialista consegue oferecer tecnologia avançada. Essa é a minha menina dos olhos em termos de equipamento, equipamento que dá para se fazer ortopedia sem um fluoroscópio, sem um arco cirúrgico? Sim, é possível, e ao longo de anos a gente fez, vários colegas fazem ainda hoje um serviço de qualidade sem fluoroscópio,
mas é um equipamento que nos aumenta em muita precisão do serviço, reduz as taxas de complicações. Né? E nos permitem algumas possibilidades avançadas. Aqui um exemplo de um paciente com uma osteossíntese tratado de forma minimamente invasiva e que o fluoroscópio nos oferece maior precisão para esse tipo de serviço. Alguns outros exemplos do uso de fluoroscopia para visualização do procedimento, né, imagens transoperatórias e para visualização do posicionamento correto dos implantes, visualização do ângulo final após uma osteotomia de fêmur. Bom, resultados em ortopedia estão relacionados com bons resultados em ortopedia, estão relacionados com trabalho em equipe. Né? Trabalho em equipe, desde o diagnóstico ou encaminhamento pelo clínico geral, avaliação do ortopedista, imagem radiográfica pelo radiologista, tratamento, a parte de conduta anestésica com anestesista, e muitas das vezes a gente tem recursos auxiliares, né, promovidos por outros colegas. A gente tem trabalhado bastante hoje com os casos de deformidades angulares, a utilização, nos casos mais complexos, de impressão 3D, né, impressão a partir da tomografia computadorizada. Isso tem nos auxiliado de forma bem acentuada no planejamento e na realização do procedimento cirúrgico desses pacientes. Aqui um caso extremamente complexo de uma luxação patelar grau 4, associada a um desvio vário de fêmur, a uma torção externa do fêmur, a um platô tibial excessivamente inclinado. Esse cão, além da luxação patelar grau 4, ele tinha uma ruptura de ligamento cruzado, e dessa forma a gente consegue, nesses casos mais complexos, a gente consegue fazer todo o planejamento radiográfico, mas muitas das vezes a gente solicita avaliação tomográfica e a partir da tomografia esse planejamento com a impressão tridimensional. Isso me permite que eu consiga, entre aspas, realizar a cirurgia no paciente antes do procedimento cirúrgico. Isso me confirma todo o meu planejamento radiográfico, minimiza riscos, reduz riscos, reduz o tempo cirúrgico, porque na maioria das vezes a gente já consegue moldar os implantes pré-operatório. Então eu faço o procedimento cirúrgico, aqui um demonstrativo, posicionei o guia, realizei a osteotomia, fiz a redução da osteotomia, moldo os implantes, realizo a estabilização, e aí eu mando esse material, esses implantes, para autoclavar já de forma pré-moldada. Isso me facilita a realização do procedimento cirúrgico, me reduz o tempo cirúrgico. Hoje, para esses casos complexos, é isso que a gente tem de planejamento. Uma série de medidas que eu transcrevo para o centro cirúrgico e consigo, dessa forma, né, tornar o meu procedimento mais preciso, mais fidedigno, reproduzindo de uma forma melhor e também associado a uma redução do tempo cirúrgico, consequentemente, melhores resultados para esse paciente. Um outro exemplo de um caso não tão complexo, com planejamento radiográfico, realização da osteotomia, planejamento da osteotomia, planejamento dos implantes a serem utilizados e realização da avaliação radiográfica no pós-operatório imediato. Outros casos de deformidades, deformidade de antebraço, também são situações bastante complexas, em que esse planejamento tridimensional pré-operatório nos auxilia de forma bastante acentuada. A avaliação através de aplicativos, transcrevendo para o tempo cirúrgico,
e, consequentemente, resultado final bastante satisfatório. E evolução positiva desses pacientes, comparando a avaliação radiográfica pré-operatória e pós-operatória. Avaliação clínica, pré-operatório imediato e pós-operatório imediato. E, consequentemente, incisões menores e recuperação mais rápida. Então, hoje a gente consegue ter um prognóstico para esse paciente muito superior às condutas anteriormente realizadas. Bel, nem todos são flores em termos de serviço especializado. Em algumas situações a gente lida com complicações, muitas vezes complicações de colegas, mas muitas das situações, complicações nossas também. Então, exatamente aquilo que eu comentei, um especialista tem complicações também. Esse é um exemplo de um paciente submetido a uma osteotomia para correção de desvio angular de radiuna, submetido ao procedimento, realizado a osteossíntese com excelentes implantes, resultado final bastante satisfatório. E, para minha surpresa, essa imagem radiográfica do pós-operatório imediato, e esse paciente, 7 dias de pós-operatório, ele vinha evoluindo super bem, e esse paciente, o responsável me ligou, Bruno, ele estava super bem, caminhando, e pulou do sofá, e agora não apoia mais a pata. Pedi para ele vir imediatamente para a clínica, a gente avaliou, no momento da avaliação eu já percebi o que tinha algo de errado, essa imagem radiográfica que literalmente dá um frio na barriga, né? Mas como a gente criou o problema, isso nem sempre é culpa do cão, né? Existe uma tendência dos veterinários, de forma geral, atribuir a complicação ao paciente, e não. Essa é uma complicação provavelmente inerente ao procedimento, mas com um fator de concentração de estresse nesse orifício. Então, é algo que nem sempre é culpa do paciente, tá? Mas que nós precisamos estar aptos a corrigir. E como corrigir essa situação? Através de uma revisão cirúrgica, tendo equipamentos, a fluoroscopia nos auxilia bastante nessa situação, implantes de extrema qualidade e a experiência associada. E aí o resultado final da revisão cirúrgica, oferecendo um bom resultado. Outras situações em que o especialista pode nos ajudar, né? Quando a gente pensa numa situação de pacientes com displasia, dois cenários da displasia, um paciente com estabilidade, normalmente um paciente jovem, um paciente com osteoartrose, um quadro clássico, limitação da movimentação. Não vou entrar muito em detalhes, a displasia é uma situação congênita, genética, em que evolui da estabilidade para a progressão acentuada de osteoartrose. Existem várias alternativas, mas nós precisamos tentar avançar nesse aspecto. Isso é uma briga constante que eu tenho em relação a alguns colegas. Hoje a gente consegue ter serviço, através dos serviços especializados, alternativas de tratamento para a displasia, alternativas de diagnóstico também, né? O PRIP tem nos ajudado bastante com o diagnóstico precoce desses pacientes, oferecendo algumas alternativas de tratamento, entre elas a osteotomia dupla ou tripla da pelve, que oferece excelentes resultados quando indicada de forma correta. Infelizmente, até pela falta de conscientização de alguns colegas, grande parte desses pacientes que seriam candidatos a essa técnica cirúrgica acabam chegando até o nosso serviço tardiamente. Pacientes candidatos a esse procedimento precisam de um diagnóstico precoce, entre 4, 5, 6 meses de idade. Dificilmente um paciente será candidato a esse procedimento
depois de 9, 10 meses, 1 ano de idade, ele provavelmente não será mais candidato para essa técnica, que é uma técnica que reflete excelentes resultados quando aplicada corretamente no paciente indicado. Aqui um exemplo de um paciente em pós-operatório de menos de 24 horas, submetido a uma osteotomia dupla de pelve. Outras alternativas, a desinervação capsular, desinervação de quadril, é um procedimento que está em moda, utilizado em alguns pacientes, mas que tem sido tem ganho ampla popularidade. Infelizmente, não reverte o quadro de alterações de artrose e, consequentemente, limitação da biomecânica. Então, tem utilizado esse procedimento em raríssimos casos, principalmente pacientes de bastante idade, né, de idade avançada, ou não candidatos a outros procedimentos cirúrgicos. Tradicionalmente, a ressecção de cabeça e colo do fêmur tem sido empregada como tratamento para displasia coxofemoral, mas a gente sabe que os resultados nem sempre são tão satisfatórios, né? Nós alteramos completamente a biomecânica desse quadril e isso limita muito a movimentação desses pacientes. Aí, comprovadamente, os resultados desse procedimento não são tão satisfatórios. Padrão ouro, oferecido hoje, uma realidade no Brasil já, oferecido no nosso serviço, oferecido por alguns colegas, a substituição total desse quadril através de uma prótese coxofemoral. É um procedimento que requer um ambiente cirúrgico avançado, né, com critérios bastante rigorosos, né, mas que hoje já é disponível na nossa realidade para pacientes de diversos tamanhos, desde os cães gigantes até, nos últimos anos, tem sido disponibilizadas próteses também para cães de porte pequeno, micro e até os toys. É um procedimento cirúrgico complexo, requer instrumental bastante específico, né, equipamento moderno, utilizado em situações bastante criteriosas e principalmente de acordo com o paciente, né? Não são todos os pacientes displásicos que precisam ganhar uma prótese. Aqui um exemplo de 2 Rottweilers com claudicação, mas nenhum ligamento intacto, cruzado cranial intacto. Esses cães não receberam tratamento de prótese, esses cães receberam tratamento para a ruptura do ligamento cruzado cranial. Essa informação é bastante importante ser diferenciada. Depois da seleção do paciente adequado, na conversa com os responsáveis, né, dos objetivos avaliados, a gente vai fazer o planejamento para essa cirurgia, através hoje de templates digitalizados, né, e realizar a abordagem. A abordagem na cirurgia de prótese, ela é uma abordagem de tratamento em equipe, procedimento em equipe, cada um na sua função, né? Mas é um procedimento realizado normalmente numa cirurgia com pelo menos 3 pessoas, eventualmente 4 ou 5 pessoas no centro cirúrgico, fora o anestesista, cada um na sua função, é importante frisar isso, né? Cada um tem um papel específico na prótese, uma equipe muito coesa para se melhorar os resultados. Então, dessa forma, a gente hoje tem a artroplastia total de quadril, a prótese de quadril, na rotina já há vários anos, de forma a implementar ou melhorar os resultados desses pacientes com displasia coxofemoral sintomática e avançada. É um procedimento complexo, em que requer a ressecção da cabeça e colo do fêmur, exposição acetabular. Nós substituímos esse acetábulo por uma cúpula, né? A cúpula aqui já fixada, e posteriormente substituímos a cabeça femoral por uma haste inserida no fêmur proximal, acoplamento do terceiro componente, que é a cabeça femoral, e redução dessa articulação. Recuperando dessa forma a mobilidade total do quadril e o alívio da dor desse paciente, melhorando a sintomatologia.
Resultados finais da artroplastia total de quadril, paciente no pós-operatório imediato, de forma geral, apesar de ser uma cirurgia grande, esse procedimento, os pacientes são liberados no pós-operatório e com grande conforto, já apoio precoce do membro nos primeiros dias após a cirurgia. Resultado, alguns dias de pós-operatório, paciente já com apoio excelente no membro, uma boa amplitude de movimento, resultado da osteointegração, esses pacientes com ótimo apoio, um período pós-operatório mais tardio, ótima deambulação e principalmente com qualidade de vida. É isso que a gente espera para os nossos pacientes, oferecendo esses recursos mais modernos de tratamento. Que eles tenham uma interação, que eles tenham qualidade de vida, que eles tenham recuperação da sua função. Muitas das vezes esse procedimento é realizado de forma bilateral. Isso já faz parte da nossa rotina. Outras alternativas implementadas em nosso serviço. Esse é um paciente gigante, um dos maiores cães que a gente operou no nosso serviço, um mastiff com quase 100 quilos. Submetido, esse cão possuía displasia de cotovelo, fragmentação de processo coronoide, submetido à artroscopia para a remoção desse fragmento de processo coronoide, na verdade da coronoidectomia subtotal. Outros casos também realizados mais recentemente em nosso serviço. Esse foi um paciente operado previamente por um colega, né, com um histórico de luxação traumática, tarso-metatarsica, em que foi realizada a tentativa de uma artrodese parcial do tarso com fixador externo. Infelizmente, esse paciente evoluiu de uma forma negativa. Eu não tenho a avaliação inicial desse paciente, ele foi operado previamente por um colega, mas no dia que nós o recebemos, apesar do procedimento tecnicamente ter sido realizado de forma correta, esse paciente evoluiu por uma necrose de extremidade e, consequentemente, sendo necessária a amputação do membro. Tradicionalmente é preconizada a amputação proximal, né? Normalmente eu realizo a amputação por desarticulação coxo-femoral, mas esse é um paciente com histórico bem desafiador, ele tem uma luxação patelar grau 4, membro contralateral, o paciente o responsável estava disposto a tentar algo relativamente inovador, né, na nossa rotina. Nós fizemos a amputação do coto na região de tíbia distal e pedimos para confeccionar uma órtese, uma prótese implantável com uma órtese com componente externo para adaptação desse paciente. Planejamento pré-operatório, infelizmente existia necessidade nesse caso de uma amputação emergencial, então nós realizamos o procedimento em 2 tempos. Posteriormente, quando a prótese teve um intervalo em torno de 2 semanas para a confecção da prótese, quando nós tínhamos o implante em mãos, realizamos a segunda etapa do procedimento, implantação da prótese e da órtese externa. Avaliação radiográfica no pós-operatório imediato. Esse paciente, alguns dias depois da cirurgia, já com excelente apoio do membro, apesar de 2 semanas de intervalo entre os procedimentos, e já se adaptando ao implante. E dessa forma, hoje, ele com maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida. Alguns outros casos complexos,
Esse é um paciente que veio para o nosso serviço desacreditado. A suspeita inicial tinha sido manejado por um período de 30 dias com uma suspeita de doença do disco intervertebral. E, ao chegar em nosso serviço, nós solicitamos a ressonância magnética. Para nossa surpresa, não se tratava de uma hérnia de disco, mas sim de um tumor. Existiam dúvidas em relação ao grau de extensão desse tumor ou a localização exata, se era um tumor intradural ou intramedular. O proprietário bem ciente, os responsáveis bem cientes. Nós optamos pela tentativa de biópsia e ou ressecção desse tumor, dependendo do cenário, através de um procedimento de laminectomia dorsal da região cervical, durotomia e ressecção dessa neoplasia, com posterior envio do histopatológico. Então, aqui a imagem transcirúrgica de remoção, ressecção da neoplasia. Essa é a região cervical, abordagem dorsal, através de uma hemilaminectomia. O espécime enviado para o histopatológico. E esse paciente, alguns dias de pós-operatório, já recuperado da tetraparesia, ainda com uma ataxia bem acentuada. Esse paciente, eu tive o prazer de receber o vídeo dele, nós operamos no início do ano, um diagnóstico de meningioma. Esse paciente já tem cerca de 8 meses de evolução positiva e super estável em relação ao prognóstico. Bom, finalizando dessa forma, resumindo, um especialista ele pode oferecer ao serviço um serviço com planejamento muito mais preciso. O especialista ele vai trazer associado a experiência e, consequentemente, a sua curva de aprendizado. Ele vai trazer todo um investimento, tanto do ponto de vista de aspecto de conhecimento, investimento educacional, mas também um investimento em equipamentos, em técnicas, em aprimoramento. Um especialista ele está diretamente relacionado à tecnologia. Um especialista ele vai estar sempre na vanguarda e oferecendo um serviço mais moderno, com melhores alternativas para tratamento dos nossos pacientes. E com a disponibilidade, disposição dos mais modernos recursos para manejo e, consequentemente, melhor prognóstico, melhor recuperação dos nossos pets. Muito obrigado. Desde já eu agradeço novamente ao convite do Sérgio, do James, da VetSign. Deixo aqui os meus contatos, se vocês precisarem de alguma ajuda ou alguma dúvida, esclarecimento. E, principalmente nesses tempos atuais, além do muito obrigado, a minha solicitação, o meu pedido, cuidem-se de vocês, mantenham-se ainda com todos os cuidados. Nós ainda não passamos completamente dessa loucura toda, mas cuidem-se de vocês, mas cuidem-se principalmente de todos. Muito obrigado pela atenção.